Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo, dizendo: Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Salmo. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem?
Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Olá, queridas irmãs e queridos irmãos. Concluímos a leitura da liturgia de hoje. Vamos agora refletir um pouco sobre o Evangelho segundo São Lucas que acabamos de ler. Nessa passagem, Jesus continuava a operar os milagres. Ele estava expulsando um demônio de um mudo. Porém, muitas pessoas ainda não acreditavam que ele fosse o Filho de Deus enviado para nos salvar. A todo momento pediam-lhe algum sinal do céu. Outros acreditavam que Jesus operava tais milagres não em nome de Deus, pois diziam: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Mas seria uma incoerência o próprio mal expulsar um dos seus. As pessoas não tinham clareza ainda da fonte do poder de Jesus. O maligno não tem poder diante da intervenção divina. O poder de Deus é infinito e pode tudo. As pessoas não tinham o discernimento correto dos prodígios de Cristo. Não conseguimos entender o porquê daquelas pessoas, mesmo diante de tantos milagres, ainda não acreditarem em Jesus. Criticamos as condutas deles pela falta de fé diante de tantos prodígios. Porém, muitos ainda, hoje em dia, pedem sinais dos céus para acreditarem no poder do Senhor. Não conseguem enxergar a mão de Deus nos pequenos detalhes da vida. Todos os dias, pequenos e grandes milagres acontecem em todas as partes. Precisamos abrir nossos olhos e perceber as maravilhas do Senhor em nossa vida. Temos de deixar o coração aberto para a entrada de Deus. Sejamos todos morada do Senhor. Devemos todos seguir fielmente o que determina a palavra. Assim teremos uma vida abençoada pelo Senhor. Deus é amor na forma mais pura. Ele ama cada um dos seus filhos imensamente. Aqueles que seguem os ensinamentos transmitidos por Jesus trilham um caminho de luz e procuram sempre praticar o bem. Espalham o amor por onde andam. Ajudam os irmãos necessitados e a caridade para eles é algo natural. E a gratidão também está presente na vida deles. Agradecem diariamente a Deus pela sua vida. E Deus quer que vivamos em paz com os nossos irmãos. O mundo anda muito complicado e isso é consequência da falta de Deus na vida das pessoas. Antes de encerrarmos, peço a vocês que comentem sobre o Evangelho de hoje. Você ainda espera algum sinal dos céus para ter fé? Você consegue enxergar os milagres nos pequenos detalhes da vida?
Ou você ainda espera por algo extraordinário para acreditar que seja milagre? Por aqui encerro a reflexão de hoje. Peço a vocês que deem um like e, se ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Assim essa mensagem chegará a mais pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.